Olá, meus caros, sejam bem-vindos. Essa é a nossa aula de princípios e atribuições institucionais da magistratura. Eu sou o professor Vinícius de Toledo Pisa Peluso e vamos, portanto, analisar todo o regramento que embasa a nossa magistratura nacional. Como não podia deixar de ser, para que a gente possa entender o contexto, primeiro, onde foi criada, em que foi criada a Loman e a razão do seu conteúdo, vamos fazer uma introdução nos elementos mais importantes a envolver o Poder Judiciário, sem, entretanto, perder muito tempo com questões que serão analisadas com os professores de outras matérias, especialmente lá do direito constitucional. Tendo em vista que esse nosso bloco de aulas diz respeito especificamente à questão, à carreira da magistratura, e no caso da magistratura estadual, nós vamos nos deter naquilo que é mais fundamental para a magistratura estadual. Então não vamos ficar perdendo tempo com questões a envolver outros ramos da magistratura e que não sejam importantes para a magistratura estadual e nos concentrar naquilo que será objeto ou poderá ser objeto de perguntas e questões em concurso público da magistratura estadual. Então aqui, esse vai ser o nosso foco, magistratura estadual. Questões outras a envolver o Poder Judiciário enquanto um órgão de soberania do Estado e as outras magistraturas serão analisadas no direito constitucional, ok? Não podia deixar de ser, vamos começar do início, né? Então os senhores sabem que os estados democráticos de direito, os estados constitucionais democráticos de direito moderno, um dos seus pontos fundamentais é o chamado princípio da separação de poderes. Esse princípio, como os senhores sabem, vem lá do iluminismo, especialmente com Montesquieu, em que se estrutura uma forma de controle do poder estatal, protegendo, portanto, a sociedade civil, os cidadãos. É uma forma, ao tripartir o poder do Estado, é uma forma de evitar a concentração de muito poder na mão do governante, na mão do poder estatal. Essa divisão, portanto, tem como fundamento essencial a liberdade. A liberdade, portanto, é o tônus do princípio da separação de poderes. A questão da separação de poderes, ela está ligada com a ideia da compensação e contenção dos poderes estatais. Os famosos checks and balances do direito norte-americano, que é a doutrina mais moderna do princípio da separação de poderes. Não se pensa mais em separação de poderes do seu modo prístino, ou seja, da sua origem, que era aquela ideia de separação estanque entre os poderes. Como se esses poderes não se conversassem entre si, como se eles não se relacionassem. A ideia moderna da separação de poderes é a ideia dos checks and balances, em que cada um dos poderes contém e compensa o poder dos demais. Há aqui, na verdade, um controle recíproco das atividades de cada um dos poderes, que juntos são o Estado. Verdade? Essa relação entre os poderes, essa relação de compensação e contenção, é uma relação harmônica. É uma relação movida pelo ideal da colaboração entre os poderes e otimização das atividades exercidas por cada um desses poderes, que se estruturam numa natureza organizacional como sistema.
É através dessas relações harmônicas em que a colaboração entre esses poderes otimiza cada uma das esferas de atribuições do Estado, dentro de um grande sistema organizado, harmônico, funcionando coordenadamente, para que o Estado possa, portanto, desempenhar as suas funções da melhor maneira possível, da maneira produtiva, e que, ao mesmo tempo, privilegie e proteja a liberdade da sociedade civil contra o poder político, contra o poder do Estado. Dentro desse esquema, cabe ao Poder Judiciário a função jurisdicional, que nada mais é do que a função de resolver, solucionar de maneira imperativa os conflitos, as lides que ocorrem nos seios das relações sociais, mediante a atuação ou aplicação do direito aos casos concretos, sempre através de processo judicial. A função jurisdicional, a função de dizer e aplicar ao direito ao caso concreto mediante o processo, é uma função privativa do Poder Judiciário e não exclusiva. Lembre-se, a separação de poderes não é uma separação absoluta, estanque, em que não há ligação entre os poderes. Em alguns momentos, esses poderes podem e devem exercer pequenas parcelas dos demais poderes, atividades que poderiam ter a natureza dos demais poderes, para que possa exatamente ocorrer aquela relação de harmonia e de contenção de checks and balances. Então, por exemplo, os senhores não se esqueçam que o Poder Legislativo, em algum momento, tem a capacidade da função jurisdicional ou aplica a função jurisdicional. Vamos lembrar o caso recente ocorrido no Brasil do impeachment, não é isso? Onde o presidente da República é julgado política e juridicamente, e portanto é exercida aqui uma atividade jurisdicional pelo Congresso Nacional. Não é isso? Também o Poder Judiciário, por sua vez, exerce alguns atos, algumas atividades que podem se confundir com atividades do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Então a função jurisdicional, ela é privativa, né, do Poder Judiciário. Não é exclusiva. Ela é apenas privativa. O Poder Judiciário, para exercer essa sua função jurisdicional, ele é constitucionalmente constituído e estruturado pelo Estado, recebendo a sua margem ou a sua esfera de competência. Ora, o Poder Judiciário, ele é o Estado. Ele é parte do Estado. Agora, é uma parte, ou seja, um dos poderes constituídos do Estado, que é organizado pelo pacto político fundamental da sociedade, que é a Constituição. Toda a organização do Poder Judiciário, toda a sua constituição e a sua estruturação está no pacto fundamental da sociedade. Qual é esse pacto? A Constituição Federal. É ela, portanto, que estrutura o Poder Judiciário como um dos ramos do Estado, como um dos poderes do Estado. A sua composição, ela é produto de um conjunto de órgãos. O Poder Judiciário é um conjunto de órgãos, e, portanto, órgãos fracionários, que são partes do todo. Este conjunto de órgãos forma ou conforma o chamado
sistema estrutural judiciário. Esse sistema estrutural judiciário é organizado em forma de unidade orgânica. São partes de um todo que devem funcionar para que o todo apresente ou exerça a sua atividade fim da maneira mais produtiva possível. Em razão desta unidade orgânica, é hoje assente na doutrina e na jurisprudência brasileira de que a atividade ou função jurisdicional ela é una e indivisível. Ou seja, o poder judiciário é um só. Só há um poder judiciário nacional. Essa questão, inclusive, foi debatida e analisada e afirmada lá na ADI 3.367 do Supremo Tribunal Federal, em que se sustenta que, por se tratar de um órgão estatal que exerce atos de soberania nacional, a função jurisdicional é um ato de soberania nacional, porque os senhores não se esqueçam que a soberania, uma das características da soberania é a capacidade de produzir leis, poder legislativo, e de fazê-las aplicar dentro do seu território. Ora, quem é que faz a aplicação, inclusive coativa, do direito ao caso concreto? Acabamos de ver. É a função jurisdicional que cabe ao Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário exerce uma das parcelas de soberania do Estado, uma função de soberania do Estado, que é a de dizer o direito, jus dicere, razão pela qual o Poder Judiciário, constitucionalmente estruturado e organizado, é uno e indivisível. Há apenas um Poder Judiciário nacional. Não existem diversos poderes judiciários, poder judiciário estadual, poder judiciário federal, poder judiciário militar, poder judiciário eleitoral. Não! O que há é um poder judiciário, uno, indivisível e nacional. Mas como é que fica a questão dessas outras, entre aspas, justiças? A justiça estadual, a justiça federal, a justiça militar, a justiça eleitoral. Como é que se encaixa nessa nossa situação? Como é que se encaixa nessa nossa organização? Ora, a questão é simples, né? Este nome, essa denominação de justiças, é uma denominação errônea, né? Ela passa uma ideia de que haveria diversos poderes judiciários. O que não é verdade, acabamos de ver, inclusive reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal. Essas justiças devem ser entendidas uma questão organizacional de distribuição de competências entre os distintos órgãos. Lembrem-se, a composição do Poder Judiciário uno e indivisível é de um conjunto de órgãos. Ora, dentro deste conjunto de órgãos, eu tenho a divisão de competências. Cada um desses órgãos, entre aspas, justiças, terá uma competência. E essas competências podem ter diversos critérios para a distribuição dessa competência. Por exemplo, a parte envolvida, os interesses envolvidos, a matéria a ser julgada, entre outras formas de distribuição da competência aos órgãos jurisdicionais pertencentes ao Poder Judiciário Nacional, uno e indivisível. Tudo isso para quê? Para trazer uma questão elementar e básica de organização, que é a da racionalidade administrativa e da eficiência dos fins e finalidades do Poder Judiciário, né? Se eu quero ser eficiente, não posso fazer tudo ao mesmo tempo agora. Para que eu possa fazer bem feito alguma coisa, é bom que eu distribua funções
para que cada uma destas funções, ou digo, para que cada uma das partes do meu todo, faça a sua parte da melhor maneira possível. Diante disto, a minha função fim, que é a jurisdicional, será a melhor possível dentro desse esquema organizacional. Cada um destes órgãos integrantes deste sistema jurídico nacional ou do poder judiciário nacional, estes órgãos, estas unidades de competência, eles são integrados por agentes constitucionalmente competentes para exercerem a atividade jurisdicional. Os órgãos, por si só, são pessoas jurídicas de direito público interno. Eles não agem, não é isso? São pessoas jurídicas que não agem. Eles são integrados por pessoas físicas, que são denominados agentes. E estes agentes públicos ou políticos, estes agentes, eles são constitucionalmente competentes dentro da linha constitucional organizacional do Poder Judiciário a exercer a atividade fim do Poder Judiciário, que é a atividade jurisdicional, ou seja, a de aplicar o direito aos casos concretos mediante o processo judicial. Estes agentes competentes, constitucionalmente competentes, para exercerem a atividade fim do Poder Judiciário, ou seja, para exercerem a atividade jurisdicional, estão organizados numa carreira de Estado, que é a carreira da magistratura. Ora, o termo magistrados é o gênero do qual são espécie os ministros dos tribunais superiores, desembargadores e juízes de direito. Portanto, a carreira da magistratura tem como espécies os cargos de ministros, desembargadores e juízes de direito. O conjunto destes indivíduos conforma a carreira da magistratura. Isso? Então, o termo técnico para cada esfera de competência é o de ministros, tribunais superiores, desembargadores aos integrantes dos tribunais de justiça dos estados, e os demais são os chamados juízes de direito, estaduais ou federais ou trabalhistas. Muitas vezes a gente se engana e tecnicamente chama, por exemplo, um ministro de tribunal superior, por exemplo, do Supremo, como juiz. Ele não é juiz. Aqui, a partir de agora, vai ficar muito claro para os senhores que essas denominações são técnicas e dizem respeito a cargos específicos, a parcelas específicas de uma carreira, chamada magistratura. Magistrados, todos os ministros, desembargadores e juízes de direito são. Agora, cada um dos magistrados, a depender do local onde trabalha ou da atividade que exerce, tem uma denominação técnica precisa. E, portanto, a partir de agora, os senhores devem observar esta denominação técnica, porque cada uma delas diz respeito a uma circunstância objetiva, separada e diferente das demais. A única exceção que se faz aqui à carreira da magistratura, que integra e conforma e preenche os órgãos do sistema chamado Poder Judiciário Nacional, a única exceção é a dos integrantes do Conselho Nacional de Justiça, o famoso e conhecido CNJ. O CNJ, como os senhores sabem, ele é um órgão integrante do Poder Judiciário. Sim, ele faz parte do Poder Judiciário. Ele é órgão integrante do Poder Judiciário, faz parte do Poder Judiciário. Entretanto, os seus integrantes, ou seja, os conselheiros, não são magistrados. Eu tenho conselheiros que vêm da carreira da magistratura e tenho conselheiros indicados politicamente
de fora da carreira da magistratura. Quem exerce a função de conselheiro, a função dos conselheiros não é uma função jurisdicional. Por quê? Porque o Conselho Nacional de Justiça não possui atribuições jurisdicionais. O Conselho Nacional de Justiça é o único órgão do Poder Judiciário que não exerce a função jurisdicional. Exerce uma função administrativo-correicional. Portanto, funções diversas da função fim do Poder Judiciário, que é a função jurisdicional. Os magistrados, portanto, são pessoas físicas titulares dos cargos dos órgãos de jurisdição, dos órgãos integrantes do sistema estrutural judiciário nacional. Os magistrados são pessoas físicas que, ao se tornarem titulares de cargos, representam, incorporam o próprio Estado e, portanto, praticam atos de Estado. Os magistrados não praticam atos particulares quando exercem a função jurisdicional. Então, importante a gente observar que os atos praticados pelos magistrados na função jurisdicional, que é a função precípua, são atos do próprio Estado. Há aqui uma unidade entre o integrante do órgão e o órgão. Ele passa a ser o órgão enquanto pessoa que atua, enquanto Estado que atua. Os seus atos deixam de ser atos particulares e se tornam atos estatais. É o próprio Estado na função jurisdicional, na função de dizer o direito. Em razão desta função, outra não poderia ser a natureza jurídica da magistratura ou dos magistrados. Os magistrados não são funcionários públicos, não são meros servidores ou funcionários públicos. Os magistrados são agentes políticos. Essa é a natureza jurídica do cargo da magistratura. Agentes políticos. Os agentes políticos são aqueles investidos para exercer atribuições e funções de natureza constitucional e atos de soberania nacional. Ora, eu disse para os senhores que a função jurisdicional é um ato de soberania, pois a capacidade de fazer poder legislativo e de executar e de fazer obedecer e de aplicar estas leis dentro do território interno de um determinado Estado é ato de soberania. Ora, se os magistrados são pessoas investidas nos cargos dos órgãos integrantes do Poder Judiciário Nacional, os magistrados exercem atos de soberania nacional, mediante atribuições constitucionais, razão pela qual a sua natureza jurídica é a de agentes políticos. E como agentes políticos, para exercerem esses atos de soberania, possuem uma maior liberdade funcional e as suas prerrogativas e responsabilidades lhes são próprias. Estes agentes políticos, apesar de terem certa liberdade, eles recebem algumas prerrogativas que lhes são próprias para que bem possam desempenhar as funções de soberania que lhes cabem. Essas prerrogativas garantem um bom exercício, garantem uma segurança no exercício dessas atribuições, mas ao mesmo tempo recebem
responsabilidades específicas diretamente vinculadas às funções que exercem. E os senhores vão reparar, e se os senhores estudarem e analisarem bem, os senhores vão perceber e vão entender que a magistratura talvez seja a carreira política ou de agente político em que há as maiores restrições do ordenamento jurídico brasileiro. Nenhuma outra carreira de Estado tem tantas responsabilidades, tantas vedações e tantas obrigações quanto a magistratura. Então é bom que fique claro para os senhores que, junto à responsabilidade do exercício de um ato de soberania nacional, que é de aplicar o direito, de justiceire, junto a isso, sempre vem um grande encargo em termos de responsabilidade, em termos de obrigações, de limitações, e os senhores vão perceber isso no decorrer das nossas aulas, entendendo toda a estrutura desta carreira chamada magistratura. Ora, a carreira da magistratura, ela está toda disciplinada, primeiro, na Constituição Federal, e isso não é difícil entender, porque se estamos falando de atribuições de atos de soberania nacional, de atos de Estado, ora, todas estas questões obrigatoriamente devem estar normatizadas na Constituição Federal. E também em leis especiais. Essas leis especiais são leis que regulamentam o regime jurídico desta carreira ou da carreira destes agentes políticos, que são os magistrados. Ora, no nosso caso, qual é a lei especial, além da Constituição, que disciplina o regime jurídico, a carreira jurídica da magistratura? A Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a famosa LOMAN, não é isso? A LOMAN, ela foi editada em 14 de março de 1979, decorrência do artigo 112, parágrafo único da Constituição de 1967, que dizia que lei complementar deveria estatuir o regime jurídico da magistratura nacional. Ora, a lei complementar que veio, de fato, estatuir o regime jurídico da magistratura foi a Lei Complementar número 35, de 14 de março de 1979, a famosa LOMAN. Portanto, a LOMAN é uma lei complementar que estatui o regime jurídico da magistratura nacional. Posteriormente, a Constituição de 1988, no artigo 93, diz que também uma lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal deverá estatuir a magistratura, ou, se preferirem, deverá estabelecer o Estatuto da Magistratura. Ora, até o momento, ainda não foi editado o Estatuto da Magistratura. Esta iniciativa do Supremo ainda não ocorreu, não foi remetido ao Congresso Nacional e, portanto, enquanto não editada o novo regime jurídico da magistratura, enquanto não editado o Estatuto da Magistratura, o novo Estatuto da Magistratura nos termos da Constituição de 1988, a LOMAN permanece válida naquilo que não conflitar com a Constituição Federal. E aqui essa questão já foi cansativamente confirmada ou afirmada pelo Supremo Tribunal Federal, dizendo que a Lei Orgânica da Magistratura foi recebida pela Constituição Federal de 88, naquilo que com ela não conflita. E aí temos inúmeros julgados que reafirmam esta questão.
Pois bem, esse primeiro bloco, então, podemos dizer que foi uma introdução do porquê da Loman. Para que ela existe, como é que ela funciona, qual foi o ambiente, enfim, e por que ela foi criada, ou seja, para regulamentar, para estatuir o regime jurídico dos integrantes dos órgãos que conformam este grande poder, parcela de soberania do Estado, chamado Poder Judiciário. Ok? Aguardamos e nos encontramos, portanto, num próximo bloco. Olá, meus caros, voltamos então com mais um bloco dos nossos princípios e atribuições jurídicas institucionais da magistratura. Vimos então o significado da Loman, aonde ela se insere, qual é o seu contexto normativo constitucional e, portanto, a Loman é aquela lei especial de natureza complementar, é uma lei complementar federal, que apresenta ou que estatui o regime jurídico da magistratura, né? Recordando para os senhores que a magistratura é a carreira do qual fazem parte os cargos de ministros, desembargadores e juízes de direito. E, portanto, então, a Loman é quem estrutura esta carreira e estrutura parte dos órgãos do Poder Judiciário, desde que não interfira ou que se harmonize com a Constituição Federal de 1988, que, como os senhores vão estudar e vão analisar no direito constitucional, regulamentou de maneira bem precisa as questões a envolver o Poder Judiciário, até por uma questão de se tratar de um órgão de soberania nacional, por exercer uma das atividades principais do Estado, que é a atividade jurisdicional. Ok? A Loman, portanto, ela vai trazer para a gente disposições organizatórias básicas que os tribunais ou as justiças dos estados devem observar na organização judiciária, na sua organização judiciária. A Loman, portanto, traz disposições organizatórias básicas, disposições organizatórias mínimas, que devem ser respeitadas pelos estados ao organizarem as suas justiças. E repito e chamo a atenção mais uma vez, a questão das justiças é uma questão de repartição de competências. Todas as justiças, entre aspas, fazem parte do Poder Judiciário, que é único e indivisível. Há apenas um Poder Judiciário no Brasil, é o Poder Judiciário Nacional, do qual estas justiças, portanto, fazem parte. A Loman, então, estatui regras organizacionais mínimas na questão das justiças dos estados. E é nessa que nós vamos nos concentrar, porque aqui nós estamos vendo a questão a envolver a magistratura estadual, a magistratura dos estados. Isso. Então, os tribunais de justiça ou a organização da justiça dos estados deverá obedecer essas disposições organizatórias mínimas. Para além das disposições mínimas da Loman, a justiça dos estados, ou seja, a sua organização judiciária, será feita através das leis estaduais, afinal somos um país que é uma federação e que, portanto, os estados possuem competências para legislar, inclusive para organizar as justiças dentro do seu território. Elas o farão através das leis estaduais de organização judiciária, as LOJs, leis estaduais de organização judiciária. Cada estado, portanto, tem competência
para organizar o seu poder judiciário da forma que lhe aprouver, desde que, é óbvio, respeite as disposições organizatórias básicas, mínimas, elementares estipuladas na LOMAN e onde mais? Na Constituição Federal. Portanto, dentro deste arcabouço normativo organizacional, Constituição LOMAN, os estados podem organizar as suas justiças e devem, e realmente o fazem, através das leis estaduais de organização judiciária. A LOMAN vai dizer que a organização judiciária da justiça dos estados devem ser divididas dentro do território estadual em comarcas. Comarcas, portanto, é a denominação das unidades de divisão territorial da organização judiciária estadual. A Justiça dos Estados ou a Justiça Estadual, obrigatoriamente, segundo a LOMAN, deve se organizar territorialmente em comarcas. Essas comarcas, elas podem ter diversas classificações. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, antigamente, a organização judiciária estadual dividia ou classificava as comarcas, essas unidades territoriais, em comarcas de terceira entrância, segunda entrância, primeira entrância, entrância especial, só que a ordem era o contrário, né? Então, começava-se na terceira entrância, comarcas de terceira entrância, se ascendia depois as comarcas de segunda entrância, depois as comarcas de primeira entrância e, por fim, havia a comarca de entrância especial, que era a comarca da capital do estado, ou seja, era a comarca da cidade de São Paulo, era a comarca de entrância especial. Posteriormente, houve uma modificação na Lei de Organização Judiciária aqui do estado de São Paulo e essas comarcas passaram a ser organizadas através de outro critério de classificação. Portanto, passaram a ser classificadas como comarcas iniciais, comarcas intermediárias e comarcas finais. O que a LOMAN determina não é a forma de classificação. Isso não importa, isso fica a critério de cada estado. O que é fundamental aqui é que o Poder Judiciário Estadual seja organizado com base no território em comarcas. As comarcas nada mais são do que os foros de competência dos juízes, os territórios de competência dos juízes. É o território onde os juízes têm competência jurisdicional. É a limitação territorial de onde os juízes podem exercer a sua atividade jurisdicional. Não importa se a cada cidade pode ser classificada como uma comarca. Isso é uma questão que fica a critério das leis de organização judiciária. As comarcas obrigatoriamente não se identificam com cidades. Eu posso ter comarcas que abranjam mais de uma cidade. E eu posso ter comarcas que abranjam uma cidade apenas. Isso não importa. O que importa é que precisa haver a distribuição territorial em comarcas. Essas comarcas podem ser agrupadas em circunscrições. Portanto, circunscrições é o termo que diz respeito ao agrupamento de comarcas. Circunscrições, agrupamento. E as comarcas também podem ser divididas em distritos. Os distritos, portanto, são comarcas em que há divisão interna. O agrupamento e a divisão, agrupamento e circunscrições e a divisão em distritos, são questões administrativas que fica a critério de cada estado definir.
por razões de administração. A questão, por exemplo, do agrupamento em circunscrições de várias comarcas em uma mesma circunscrição para fins administrativos é importante, por exemplo, para a questão a envolver os juízes substitutos, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Ora, nós vamos ver, os juízes substitutos, eles não ficam atrelados a uma ou outra comarca. Eles ficam atrelados ou ficam designados para uma circunscrição. Portanto, para várias comarcas ao mesmo tempo. Com isso, cada juiz substituto, portanto, tem um certo território a envolver diversas comarcas, na qual ele será remanejado ou será enviado de acordo com as necessidades da circunscrição. Por exemplo, quando um juiz tirar férias, quando o juiz sair em licença, ou seja, dentro desta circunscrição, o juiz substituto desta circunscrição vai substituí-lo na referida comarca em que este juiz que se afastou é titular. Ok? Então, esta questão das circunscrições e distritos é uma questão a envolver organização dos tribunais. A LOMAN também determina que os estados não podem criar comarcas ao seu bel prazer, da forma como entenderem. Ela estipula algumas regras mínimas que devem ser obedecidas pelos estados ou pelos poderes judiciais dos estados, ou, nós vamos ver, pelos tribunais de justiça, a criação de novas comarcas, a extinção de comarcas já existentes, ou a classificação destas comarcas existentes. Portanto, a LOMAN apresenta para a gente um regramento mínimo que deve ser observado para a criação, extinção e classificação das comarcas pelos estados. Vai dizer que a lei de organização judiciária que vai permitir essa criação, extinção e classificação, essa lei de organização deve obrigatoriamente observar os critérios do artigo 97 da LOMAN. Quais são os critérios estabelecidos pelo artigo 97 para a criação, extinção e classificação das comarcas? O primeiro critério diz respeito à observância da extensão territorial. Quanto maior a extensão territorial de uma cidade ou de um aglomerado de cidades, maior o número de habitantes, maior o número de atividade econômico-financeira, enfim, e tudo isso se resume no quê? No maior movimento judiciário, ou menor movimento judiciário. Com base neste critério importantíssimo de extensão territorial, eu posso estabelecer a necessidade da criação, extinção ou reclassificação ou classificação de comarcas. Além da questão da extensão territorial, a LOMAN também determina que deve ser observada o número de habitantes. Ora, outro elemento muito importante, porque acabei de dizer que um grande número de habitantes significa a possibilidade de um grande movimento judiciário e que vai necessitar de maiores unidades judiciais para essa demanda que vai ser produzido por esse grande número de habitantes. Então, esse está diretamente vinculado a esse. Além da questão da extensão territorial e do número de ambientes, a LOMAN também manda observar o número de eleitores cadastrados naquela extensão territorial. Ora, aqui a questão do número de eleitores é uma questão superada, critério sem importância, porque, de certa forma, a questão do número de eleitores já está diretamente vinculada ou está dentro da questão dos números de habitantes. Não é verdade? Um grande número de habitantes, eu tenho um grande número de eleitores, um grande número de eleitores, eu tenho um grande número de habitantes. Ou seja, então a questão dos eleitores está embutida dentro da questão dos habitantes, do número de habitantes
e seria absolutamente incipiente a sua menção, mas devemos lembrar que a LOMAN é de 1979, naquele momento se entendia que era importante. Além da extensão territorial, número de habitantes e número de eleitores, também deve ser observada a questão da receita tributária. Porque uma localidade com grande receita tributária significa uma localidade com grande atividade econômico-financeira. E onde há grande atividade econômico-financeira, também há sempre uma grande demanda judicial. Portanto, é importante observar a questão da receita tributária daquela localidade para saber sobre a necessidade da criação ou extinção ou classificação das comarcas. E além da receita tributária, também deve obrigatoriamente ser observado, e aqui também é um critério importante, o movimento forense, ou seja, qual é o grau, a quantidade de trabalho, qual é a quantidade de processos, de ações e de demandas judiciais que aquela localidade tem. Os senhores hoje entendem que há uma verdadeira avalanche de processos que são distribuídos diariamente ao Poder Judiciário, e a depender da quantidade deste movimento, do tamanho deste movimento, ou eu preciso criar novas comarcas, ou eu preciso extinguir algumas, para que toda essa força de trabalho, esse dinheiro, esse investimento, seja realocado para outras, onde haja uma real necessidade de instalação, para que seja dado conta deste movimento forense, desse movimento judiciário. Importante observar, e os senhores precisam ter isso atento, que estes critérios são aditivos, ou seja, todos devem ser observados. Não é apenas um ou outro. Todos. Extensão territorial, mais número de habitantes, mais número de eleitores, mais o número da receita e mais a questão do movimento forense. O conjunto destes dados, e não importa se um acaba sendo naquele determinado momento mais importante que o outro, mas todos devem ser analisados para que a organização judiciária possa se decidir sobre a criação, extinção ou classificação das comarcas. A LOMAN também afirma que estes mesmos critérios devem ser observados na criação de novas varas judiciais, e para desdobramentos de juízos, né? Então não é apenas para a criação de comarcas, mas para as varas e juízos existentes dentro de determinadas comarcas. Utiliza-se, portanto, o mesmo critério. A LOMAN vai, em uma hipótese, dispensar o uso ou análise desses critérios na criação de extinção e classificação de comarcas e criação de varas e desdobramentos de juízos. Ela vai fazer uma única dispensa na hipótese de municípios com precários meios de comunicação de massa. Então, diz a LOMAN que nestes municípios, com precários meios de comunicação de massa, rádio, jornais, televisão, etc., fica dispensada a análise destes critérios. E por quê? Porque a gente precisa entender que a LOMAN foi editada em 1979 e a realidade político-organizacional do Brasil era outra. Isso, a sociedade brasileira tinha uma outra organização, tinha um outro desenvolvimento. Então, naquela época, havia cidades em que a população era muito pequena, era muito subdesenvolvida, havia poucos meios de comunicação de massa, ficavam, portanto, isoladas dos grandes centros. E para evitar que essas localidades não fossem agraciadas com a instalação de unidades judiciárias, para que elas não fossem esquecidas pelo Poder Judiciário, a LOMAN então colocou essa dispensa dizendo, olha, nesses pequenos municípios em que não há esses meios de comunicação de massa, eu autorizo a dispensa desses critérios.
E você pode organizar e pode instalar comarcas, pode instalar varas, pode desmembrar juízos nestas pequenas cidades, evitando, portanto, que aquela população não se ressentisse da falta da atividade tão fundamental que é a da atividade jurisdicional. É óbvio que hoje essa dispensa é basicamente impensável, na verdade, pelo menos aqui no estado de São Paulo, ou nos grandes estados do país, a questão dos meios de comunicação de massa está completamente superada. Todas as cidades hoje possuem meios de comunicação de massa. Televisão chega em todos os lugares. Hoje ainda temos a atividade da internet. As pessoas se informam pela internet, pelos meios informáticos. Ou seja, está todo mundo, como se diz, conectado, globalizado, né? Então, essa questão da dispensa, teoricamente ainda existe, está lá na LOMAN no artigo 97, mas que na prática não é mais utilizada porque a realidade brasileira hoje é outra. E a LOMAN, na época em que foi editada, tinha uma outra realidade, lembre-se, 1979. Vamos analisar agora a questão a envolver a organização não apenas da estrutura judiciária estadual como um todo, mas agora dos tribunais de justiça, ou seja, como é que os tribunais de justiça dos estados devem ser organizados segundo a LOMAN. E nós vamos achar essas disposições, lembrem-se, mínimas, mas obrigatórias, nos artigos 99 a 107 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Então, lá no artigo 99 a 107, eu tenho regras de organização dos tribunais de justiça, lembrando, sem prejuízo da ordem constitucional. A LOMAN permanece válida naquilo que não conflita com a lei orgânica, com a Constituição Federal. A LOMAN vai dizer, então, que a composição, e aliás não é a LOMAN, né, mas é o ordenamento jurídico como um todo, estatui que a composição, organização e competência dos tribunais de justiça vão estar regradas, primeiro, como não podia deixar de ser, pela Constituição Federal. Depois, pela Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Posteriormente, pelas constituições estaduais, depois pelas leis de organização judiciária, ou leis estaduais de organização judiciária, e por fim, pelos regimentos internos dos tribunais de justiça. Então temos aqui uma ordem hierárquica que deve ser obedecida para a estruturação dos tribunais de justiça dos estados. Essa ordem é Constituição Federal, Lei Orgânica da Magistratura Nacional, Constituições estaduais, leis de organização judiciária e, por fim, regimentos internos dos tribunais. E por que isso? Os senhores sabem que, enquanto poder do Estado, o poder judiciário é dotado da autonomia ou do poder de autogoverno. Isso está estipulado lá no artigo 96, inciso 1º, da Constituição Federal, em que cada poder tem a competência, no caso do artigo 96, respeito ao poder judiciário, mas na estrutura constitucional brasileira, cada poder tem a competência de se auto-organizar. Porque se cada poder não pudesse se auto-organizar, eu não teria, ou eu violaria a ideia central do que a gente viu lá no começo, daquele princípio chamado princípio da separação de poderes, ou princípio da separação de órgãos de soberania nacional. Ao Poder Judiciário, portanto, é atribuída a capacidade ou a competência de se auto-organizar. Organizar a sua própria estrutura, organizar a sua própria competência, a sua própria composição, evitando que os outros poderes interfiram nesta organização,
que consequentemente geraria, na verdade, a intervenção na própria atividade fim exercida pelo Poder Judiciário. Ora, se eu deixo um outro poder interferir na organização do Poder Judiciário, na verdade e indiretamente, eu estou autorizando que outros poderes interfiram na própria atividade fim, que é a função jurisdicional. Porque a atividade fim é produto, é decorrência da forma com a qual eu organizo o poder que exerce esta função. Portanto, a Constituição Federal garante o autogoverno do Poder Judiciário, especialmente dos tribunais, no nosso caso, dos tribunais de justiça estaduais. E olha, a questão é tão importante que o Supremo Tribunal Federal já afirmou categoricamente que os regimentos internos dos tribunais equiparam-se normativamente à lei material. ADI 1105. Aqui, o Supremo Tribunal, portanto, afirma que os regimentos internos dos tribunais, que são atos administrativos editados pelos próprios tribunais de justiça, que esses regimentos internos se comparam à própria lei material, em termos normativos. A lei em estrito sensu. Por que isso? Porque é através dos seus regimentos internos que os tribunais se organizam, se estruturam e que, portanto, exercem na prática, efetivamente, a ideia do autogoverno, que é produto do princípio constitucional da separação de poderes. Olha a importância dos regimentos internos dos tribunais de justiça, não é isso? A Lohmann vai dizer que cada tribunal de justiça, ou que os tribunais de justiça, devem ter sede na capital do estado e que tem jurisdição no território estadual. Está lá no artigo 16 da Lohmann. Ora, sede na capital é muito claro. Por quê? Porque a capital do estado é o local onde se concentram todas as atividades político-administrativas do estado. É ali que estão instalados o Poder Executivo, é ali que está instalado o Poder Legislativo e, obviamente, é onde deve estar instalado o Poder Judiciário. Até para que haja, inclusive territorialmente, pode parecer muito simbólico, mas na verdade é importante, haja aquela ideia dos checks and balances, do autocontrole, da relação harmônica entre os poderes e, portanto, a instalação da sede do Tribunal de Justiça na capital, e eu estou falando de sede, né? Ou seja, a sua unidade administrativa principal do tribunal deve estar locada na capital do estado. E dizer que o Tribunal de Justiça do Estado tem jurisdição no território estadual é chover no molhado, mas de qualquer forma o artigo 16 deixa isso claro, afirma isso claro. Agora vamos analisar uma questão muito importante. Muito importante. Aliás, a questão é tão importante a envolver um dos órgãos internos dos tribunais de justiça, que para a gente ver com mais calma e com mais profundidade, vamos deixar para analisar a questão dos órgãos especiais num próximo bloco, ok?